Minha família espiritual em Cristo, olha, a minha mensagem hoje é o mito do suposto diabo. Eu vim lhe trazer paz, segurança em meio dessa pandemia. Olha, o apóstolo Paulo descreve em uma das epístolas, mais precisamente na primeira carta aos Coríntios, 10:13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possa suportar. E as nossas tentações são humanas, são carnais, e se são humanas, não são demoníacas. Passamos por situações. Se essa carne tem militado, se existe alguma situação ruim em pensamentos, ou seja, uma vontade de fazer algo de errado, de agir contra alguém, de roubar, de matar, de se prostituir, de adulterar. Se você tem esses pensamentos, surgem dessa maneira, não são demoníacas, são tentações do que? Da carne. Essa carne, diz o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, que você deve fazer morrer. Fazeis morrer a vossa natureza terrena. E o que está descrito em Colossenses 3, capítulo 5? Que Paulo cita algumas situações: prostituições, impurezas, paixões, lascívias, desejos malignos, avareza e a idolatria. Então, segundo o Evangelho, quem é que leva uma pessoa a fazer coisas erradas? O que leva a fazer o que não convém à carne. Não é um suposto diabo que a religião criou, e sim a carne. O apóstolo Tiago, pregador da lei naquela geração, também diz, no capítulo 1, verso 14, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, também sua própria carne. Jesus, no dia de sua carne, falou também no livro histórico de Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22, que o coração do homem que procede de maus desígnios, adultérios, malícia, inveja, soberba, homicídio, furtos, crimes. O Senhor Jesus disse tudo isso em Marcos, meu irmão Christian. Sim, meus amados, isso tudo está dentro do homem. Aí você nota que não é uma criatura que possui uma pessoa para ela fazer algo, coisa de errado. A religião fala assim: se bebeu, tá com Zé Pilintra, a mulher adulterou, pomba gira. A religião vão dando nomes a esses ídolos que não tem nas escrituras. Tudo faz parte da carne. A soberba é algo da carne. Crimes, a gente vê por aí, são situações que saem da carne. É isso que contamina o homem e que tem contaminado a vida de muitos. Vários são os laços da carne para nos tentar, desde desejos ilícitos a pensamentos. Nós temos um corpo que milita contra a carne. Vamos meditar agora o que Jesus passou lá no deserto. Vamos lá agora para o livro histórico de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, ou seja, pela sua própria natureza terrena, a carne. No capítulo 2, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, diabo aqui, meus amados, é um adjetivo, não é um nome, é um adjetivo do original ali, diablo, que quer dizer adversário, inimigo, ou que se opõe, uma ideia contrária. Quando Jesus disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, Pedro estava com algum Satanás? Ou suposto diabo? Certamente não. Pedro estava se opondo aos desígnios de Deus. Uma ideia contrária. Também está ligado a tudo que é nocivo. A natureza humana, a ira, a cobiça, também está ligado tudo aquilo que é bom. Jesus ali foi tentado pela sua própria natureza humana.
Paulo revelou aos coríntios que toda tentação é humana. O que atrai o homem a fraquejar, a cair, a errar o alvo? É a sua natureza carnal. Não é um suposto diabo, que a religião vem botando medo, culpa e pânico nos irmãos, por falta de conhecimento e amadurecimento da palavra. Olha, mais uma passagem interessante. No livro histórico de Marcos, capítulo 14, 38, vigiai e orai, para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A tentação é para o espírito, não porque o espírito está pronto. Então, a tentação é para a carne, meus queridos irmãos, que é fraca. Olha, mais uma passagem interessante lá. 1 de João, capítulo 2, 16. Olha só. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha uma afirmação, meus queridos. Lá em 1 de Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Não tem diabo, meus amados, é a carne do homem. Capítulo 10. Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? E algumas nessa cobiça se desviarão da fé, e a si mesmo se atormentarão com muitas dores. Meus amados, não é diabo como criatura. O pior inimigo do homem é a sua própria carne. A carne que te faz tropeçar. É a carne que te faz odiar. É a carne que trama com seu próprio irmão. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. No versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, seja do vosso querer. Quem foi quem tentou Jesus? Tentação é humana. E ele foi levado pelo mesmo Espírito, ou seja, sua natureza carnal. Olha o que Jesus conservou lá em Hebreus capítulo 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Foi o que ele fez com sua natureza humana. Ele conservou. Foi ele tentado em todas as coisas. Venceu a natureza humana. Sem pecado, em tudo ele foi tentado. Mas a palavra diz que tentação é humana. É fácil, né? Você trair alguém e botar a culpa no suposto diabo. E não assumir a sua própria natureza terrena. Olha, meus amados, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não existe diabo, existe sua natureza terrena, a sua carne que milita contra você mesmo. Graça e paz, eleito de Cristo.